Como as críticas te afetam? Será que você já teve alguma área da sua vida, alguma circunstância paralisada por palavras contrárias de outras pessoas? Muitos de vocês vão entrar no devocional do refrigério assim, com a ação da crítica sobre a sua jornada. Mas Deus te trouxe aqui porque é tempo de quebrar essa cadeia da sua caminhada, essa cadeia emocional. Nós precisamos aprender, queridos, que cada pessoa vai entregar aquilo que está cheio o coração. Então, quando alguém se levanta para criticar a obra de Deus na tua vida, para criticar os teus sonhos, para criticar a sua forma de perseverar, de avançar no Senhor, o que você precisa fazer, o que nós devemos fazer é guardar o nosso coração. E hoje o Pai nos reúne aqui porque o tema do nosso devocional de hoje é Vencendo a Atmosfera de Críticas. Então abra o teu coração, separe aí um tempo, não somente para você meditar sobre essas verdades que o Senhor vai tratar com você depois desse devocional ao longo do seu dia, mas também para colocar cada palavra em prática, porque com certeza, à medida que você andar naquilo que o Senhor vai comunicar aos nossos corações hoje, as bênçãos do Pai serão mais abundantes sobre a sua jornada. Porque afinal, queridos, nós aprendemos algo com o Senhor. O crítico é alguém que não constrói muita coisa na vida. Na verdade, ele se ocupa o tempo todo em tentar derrubar aquilo que nós estamos tentando e que estamos seguindo numa jornada de construção no Senhor. Então nós vamos colocar por terra o poder da crítica, da palavra contrária, e nós vamos colocar o nosso coração hoje no Senhor. E vamos vencer juntos essa atmosfera de críticas. Amém? Olá, queridos. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues. Sejam bem-vindos a mais um dia no Devocional do Refrigério. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. E a nossa leitura de hoje está na carta de Paulo aos Efésios. Então, abra a tua Bíblia em Efésios 4, versículo 29. E enquanto você localiza esse trecho da palavra de Deus, eu quero pedir a você que tenha acompanhado o devocional do refrigério, que esse tempo tem sido um momento de edificação, de crescimento na tua jornada. Por favor, seja um missionário junto conosco, compartilhe esse momento com outras pessoas nas suas redes sociais, no seu WhatsApp. Inclusive, se você deseja receber o devocional diariamente em seu WhatsApp, no primeiro comentário fixado você encontra um link aí do meu canal e você vai receber nesse link todos os dias o devocional do refrigério, assim como as lives que estão acontecendo aqui no canal de segunda a sexta, 8h15 da manhã, e tudo aquilo que eu tenho compartilhado do ensino da palavra no YouTube, no campo emocional. Então entre lá no canal no WhatsApp. E vamos à nossa leitura, Efésios 4, versículo 29. Olha só o que a palavra de Deus diz. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for boa para edificar os outros conforme a necessidade do momento, a fim de que ela traga graça aos que a ouvem. Glória a Deus. Amados, aqui nós temos um ensinamento poderoso, em primeiro lugar, para ser colocado em prática no nosso dia a dia como cristãos, como filhos de Deus. Nós precisamos aprender todos os dias quais palavras usar quando vamos nos dirigir às outras pessoas, independente se são amigos, independente se são os inimigos que às vezes a gente nem conhece, né? O lobo vestido em pele de cordeiro, ou se é aquela pessoa difícil do seu convívio, aquela pessoa que é uma pessoa complicada, e quando eu falo isso nesse momento já veio na sua mente aí. Então nós precisamos entender que existe, queridos, uma direção de Deus até para a nossa forma de falar. A Bíblia está falando claramente que não pode sair da nossa boca palavras torpes, palavras que não edifiquem. E edificar fala de construir na vida do outro, de trazer graça, de trazer vida. Então, em primeiro lugar, o que Deus quer desenvolver aqui é que essa questão da crítica, ela precisa ser trabalhada em nós. Nós precisamos romper também, queridos, essa disposição que às vezes a gente tem de criticar em vez de elogiar. E quando eu falo assim, parece forte, não é? A gente recebe essa mensagem assim, às vezes a gente fala, nossa, mas eu não sou crítico, eu não fico criticando. Mas às vezes, queridos, nós fazemos também pequenos julgamentos de determinada situação, determinada pessoa, e acaba sendo uma crítica. Então, nós precisamos, para
ter essa palavra funcionando, para ter o nosso emocional blindado, né, contra as críticas que nós vamos receber. Em primeiro lugar, essa palavra ela precisa ser parte da nossa prática. Nós precisamos praticar, que o nosso falar seja um falar de edificação, que as tuas palavras, em vez de criticar, em vez de julgar, sejam palavras de vida em relação às outras pessoas. Amém, queridos? Mas hoje Deus ele quer trabalhar conosco que a crítica ela carrega também uma raiz. E nós podemos olhar para dentro de nós para poder entender um pouquinho como a gente funciona e dessa forma a gente consegue perceber o outro. Porque às vezes aquela pessoa que tem te criticado, aquela pessoa que se opõe à obra de Deus na tua vida, que não celebra aquilo que o Senhor tem feito, essa pessoa está carregando raízes no coração. Raízes desse comportamento de crítica. E quando a gente conhece que raiz é essa, que situação é essa, fica mais fácil, queridos, a gente ter compaixão, da gente entender muitas vezes a limitação do outro. Amém? Então, olhando para essa palavra aqui, existem algumas raízes para fazer com que uma pessoa se torne um crítico. E a primeira delas, e uma das mais fortes, é a questão da insegurança. Insegurança está muito relacionado a alguém que não tem consciência da sua identidade, que não tem isso muito firmado. E eu falo de uma identidade espiritual mesmo. A Bíblia diz que no Senhor nós somos o quê? Uma nova criatura, que as coisas antigas passarem, que surgem coisas novas, não é assim? Então, existe uma nova identidade, queridos, que agora nós temos no Senhor. Existe uma natureza divina, celestial, que está desejosa a crescer dia após dia. Por isso que a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a nossa identidade, a identidade de filho, identidade de amada de Deus, de um povo exclusivo do Senhor. E quando nós temos uma base firme na nossa identidade, temos a certeza dela e no aspecto espiritual, nós começamos, queridos, a nos posicionar nesse lugar onde a crítica do outro não vai nos afetar. Por quê? Porque a gente já sabe quem nós somos no Senhor, o nosso Deus. Nós sabemos que o Senhor ele trabalha com a verdade, com a justiça. Tem gente, queridos, que para a vida por causa de uma palavra contrária. Eu já fui alguém assim, sabe? Se alguém falasse algo em relação a mim, em relação à minha família, em relação ao chamado de Deus, eu ficava de cama, eu ficava triste, eu ficava depressiva. Mas hoje, sinceramente, qualquer palavra que eu escutar e que o meu coração disser, essa não é verdade, não é o que Deus diz a seu respeito, não é isso que é direção de Deus para a sua vida, eu procuro ficar em paz, querido, sabe? Porque a crítica sempre vai falar muito do coração daquele que está criticando, da essência que ele carrega. Então, quando alguém libera uma palavra de crítica, na verdade o coração dessa pessoa está cheio de entulho, está cheio de amargura, está cheio de crítica, entende? Está cheio de uma posição, aleluia, de ser alguém que sempre vai encontrar um defeito, que sempre vai encontrar uma falta. E na verdade esses defeitos, essas faltas, é tudo com base no que essa pessoa carrega no coração. Então a raiz da crítica, a primeira coisa é a insegurança. Deus ele quer que a gente desenvolva a segurança da nossa identidade nele, para que quando a crítica ela aparecer no nosso caminho, nós vamos estar tão firmes, tão cheios dessa convicção que não vai nos abalar. Amém? E mais do que isso, a gente vai entender que aquela pessoa, na verdade, é que precisa de ajuda, é que precisa de oração, é que precisa de um despertar espiritual, está cega espiritualmente. Não está usando o falar para edificar, como falou aqui no versículo de hoje, como foi dito. Não está usando as palavras para construir, para gerar vida, mas para destruir. Só que está encontrando em você alguém forte, alguém que tem uma vida de intimidade com Deus, alguém que conhece o espírito que está por trás da crítica. Então você não se abala, você entende a raiz. Amém? Outro ponto importante, queridos, que gera críticas na caminhada das pessoas é o medo. O medo está muito relacionado com a insegurança. As pessoas elas carregam o medo de não serem aceitas, o medo de não fazer parte, né, de um grupo de pessoas, ou medo de perder uma determinada situação que tem esperado. O medo, na verdade, é um espírito e ele atua no pensamento das pessoas para paralisar a vida.
E aí, queridos, alguém que é constantemente oprimido ali pelo medo, essa pessoa, ela vai ter muita dificuldade, sabe, de romper na vida e vai começar a criticar aquelas pessoas que estão vencendo o medo. Então, se posicione também em fé todos os dias para você romper com o espírito do medo, para você não ficar estático, paralisado, parada naquilo que Deus colocou no teu coração. Vai para cima, porque as coisas do Senhor, queridos, elas não são realizadas na força do nosso braço, mas precisa que a gente interaja em fé, que a gente se levante, que a gente dê os nossos passos no Senhor. E quando a gente faz isso, Deus nos dá graça, nos dá capacidade para que a gente possa fazer tudo, vencendo o medo. Eu gosto de dizer, precisamos ir com medo mesmo. A gente precisa encarar os gigantes. Amém? O medo não é você olhar para o problema que você está atravessando e deixar de ter esse sentimento, sabe? Ir com medo é quando, mesmo quando esse sentimento está presente, que quer te paralisar, você decide romper com ele. E, queridos, quando a gente vence essa barreira, nós ficamos tão fortes no Senhor, vem uma graça de Deus, uma operação sobrenatural, e a gente atravessa a dificuldade. O medo também é uma raiz daquele que é crítico. Porque, novamente, reforço o que Deus está falando. Quando alguém tem medo, começa a criticar quem não tem, quem está avançando. Então, nós precisamos também colocar um ponto final e entender esse tipo de raiz. Amém? Outra coisa que é uma raiz de crítica é a necessidade de controlar as circunstâncias. Também está muito ligada àquela necessidade de aprovação. Às vezes as pessoas elas querem ser aprovadas, elas querem ser vistas, e aí quando não sai esse reconhecimento, digamos assim, como ela espera, ela começa a criticar. É uma necessidade de controlar a situação. Tem gente que é assim, não é? Quer controlar tudo, quer fazer tudo da forma dele, não é aberto a sugestões, não é aberto a um trabalho ali em equipe. E quando eu falo isso, eu estou falando também, o Senhor está tratando questões da nossa própria família, queridos. Se existe um lugar que nós somos tratados, que nós também vemos um ambiente, às vezes uma atmosfera de críticas, é dentro da nossa família. Isso precisa ser desconstruído, porque não é vontade de Deus que o teu lar seja um lugar de crítica, mas que seja uma atmosfera de paz, de pessoas que se encorajam, de pessoas que se ajudam, de pessoas que declaram boas palavras em relação à vida do outro. Então, se hoje na tua casa está acontecendo uma atmosfera de críticas, eu quero profetizar em nome de Jesus que essa atmosfera caia por terra e que venha um tempo de paz, de recomeço, de conserto, que todo espírito de controle, de manipulação caia por terra em nome de Jesus, que opere somente o que é vontade de Deus, que haja liberdade, que haja uma atmosfera de paz no seu lar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Receba essa palavra no teu coração. Mas outra coisa importante, queridos, é que a crítica, eu vou voltar aqui para a leitura do texto, Efésios 4:29, não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, mas apenas o que for boa para edificar os outros, conforme a necessidade do momento, a fim de que ela traga graça aos que ouvem. Então, a crítica, ela também carrega um impacto, sabe? Um impacto que acontece no homem, que acontece em nós. É por isso que a gente precisa entender e precisamos nos libertar disso. E a primeira coisa, queridos, é que a crítica ela vai gerar feridas emocionais. Tem muita gente que carrega feridas da infância, da adolescência, de crítica que recebeu dentro do ambiente familiar, do ambiente escolar, coisas que não conseguiu superar e que está como ferida emocional. E Deus trouxe você aqui hoje que ainda sente que carrega feridas da crítica, talvez de um divórcio, de uma separação que foi difícil. Você passou por tantas coisas, escutou tantas palavras torpes ao seu respeito, coisas que você sabe que você não é, mas Deus te trouxe aqui para dizer, seja livre desse fardo. Queridos, o que importa é o que Deus diz ao nosso respeito. Existem pessoas que param a vida, que ficam em cadeias de depressão, porque alguém feriu, machucou com palavras, filho, cônjuge. Eu sei que é uma coisa pesada, mas Deus nos chama para a liberdade emocional. Cada um é responsável, queridos, por suas palavras, cada um é responsável por suas atitudes. Eu sei que enquanto pai, mãe, esposa, esposo, às vezes é difícil determinadas circunstâncias, mas nós precisamos entender
que a ferida emocional ela precisa ser tratada e sarada pelo Senhor. A gente não tem que levar essa ferida vida fora. Então, seja livre, você é quem Deus está falando agora em relação a esse assunto, em nome de Jesus. Amém? A crítica, ela gera isso. E Deus, ele quer gerar liberdade, ele quer gerar cura. Ele quer romper, arrancar de dentro de nós essas feridas emocionais. E para isso é necessário a gente se posicionar em fé, dar um basta, dizer eu não aceito mais esse pensamento, essa ferida aqui dentro de mim, eu libero perdão. Eu entendo que isso foi o melhor que aquela pessoa pôde dar. Isso refere-se ao coração dela, que estava cheio dessa verdade, não ao meu. Então eu libero perdão. Eu sei que eu não sou aquilo que eu estou escutando. É assim, queridos, que nós abrimos pela fé o nosso coração para o Senhor curar as feridas emocionais. Outra coisa importante que é o impacto da crítica em nossas vidas é a questão do isolamento. Muitas pessoas se isolam porque escutam tantas palavras contrárias, escuta tanto julgamento, escuta tanta palavra que coloca para baixo que prefere se isolar. Então, em nome de Jesus, você que está atravessando um momento como esse, aí você pensa assim, irmã, mas eu não tenho ninguém para contar. Você tem o Senhor, você tem o Espírito Santo, mas ora ao Pai para Ele colocar pessoas de fé perto da tua caminhada. Não precisa ser muita gente não, mas pessoas que tragam palavras de encorajamento, pessoas que possam te aconselhar, que possam te ajudar. Ora, peça ao Senhor, amém? Ele vai colocar no teu caminho, Ele vai te apresentar pessoas que você possa compartilhar. A gente foi feito, queridos, pelo Senhor para relacionamento, não para viver isoladamente. Eu sei que muitas vezes nós vamos ter poucos amigos. Eu, por exemplo, conheço muitas pessoas, tenho muita gente perto de mim, mas eu tenho poucos amigos. Amigos que eu compartilho coração, poucos, contados no dedo. Então Deus às vezes vai nos mostrar essas pessoas, entende? Pessoas especiais que nós vamos compartilhar os sonhos de Deus, aquilo que Deus tem falado conosco, e essas pessoas vão se alegrar. Elas não vão criticar, e mesmo quando elas vierem aconselhar, às vezes até mesmo abrir os nossos olhos para determinada circunstância, não irão fazer isso com aspecto de crítica, mas com encorajamento, com amor, com cuidado, com zelo. Porque esse é o real comportamento daquele que está cheio de Deus e daquele que quer nos ajudar na caminhada cristã. Amém? Eu quero orar com você com essa palavra hoje, mas eu sei que muitos chegaram aqui e você está atravessando uma atmosfera de crítica. Não tem sido fácil na sua jornada lidar com palavras contrárias, e quando essas palavras vêm de pessoas que você ama, é mais complicado ainda. Mas o Senhor não te trouxe aqui à toa. Então, antes de orar com todos vocês, eu também quero abrir o espaço para você que chegou aqui e deseja compartilhar comigo um pedido de oração, algo que eu possa interceder pela sua vida. Escreva aqui abaixo nos comentários. Amém? E vamos juntos orar, se você puder nesse momento. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai amado, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade. E reconhecemos, Pai, a Tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque Tu tens as palavras de vida. Obrigada porque o Senhor nos liberta das cadeias da crítica, das palavras torpes, das palavras contrárias, que tantas vezes, Senhor, nós nos deparamos ao longo da nossa vida e que quer nos paralisar. Eu coloco diante de Ti, Senhor, os meus irmãos no dia de hoje. Ó, meu Deus, que cada cadeia gerada pela crítica que tem paralisado a vida dos meus irmãos, que hoje caia por terra em nome de Jesus. Senhor, dá aos Teus filhos um tempo de avanço. Promove, Senhor, nesses lares, nessas casas que estão aqui representadas por essas pessoas, um tempo de paz, uma atmosfera de paz. Que haja, Senhor, um fluir do Teu Espírito Santo sobre a vida dos meus irmãos, sobre os lares de cada um, e que tudo que tem se levantado para paralisar a Tua obra, todo espírito de contenda, de crítica, caia por terra em nome de Jesus. Nós te agradecemos por essa palavra e te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda com graça para que possamos colocar cada verdade espiritual em prática. É o que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, queridos, Deus é maravilhoso. O Senhor é aquele que tem palavras excelentes ao nosso respeito.
O nosso Deus é um bom Pai, então fique com aquilo que Deus diz a seu respeito. Rejeite as críticas, rejeite as palavras contrárias que não edificam na tua caminhada. E principalmente também seja alguém que decide não criticar, mas encorajar, apoiar e levar palavras de vida no coração de outras pessoas. Amém? Vamos entregar juntos a nossa confissão de fé ao nosso Deus de hoje. Escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. A presença do Espírito Santo em mim me liberta do poder da crítica. Amém? Seja livre em nome de Jesus. A crítica não tem autoridade de paralisar a obra de Deus. Você carrega o poder, a presença. E isso é suficiente para a tua consciência de identidade de filho, de filha amada. Isso é o que basta. Tenha um dia excelente. Por favor, não esqueça de compartilhar esse momento. Se essa palavra gerou aí no teu coração edificação, que o Senhor te abençoe grandemente, guarde a tua casa, que durante o seu dia você possa ver a mão do Senhor sendo tremenda sobre o seu caminho, te abençoando, abençoando a tua saída, a tua chegada, abençoando tudo aquilo que você colocar as tuas mãos, em nome de Jesus. Siga-me lá no Instagram, @CláudiaRefrigério. Bom, fica na paz do Senhor, Deus abençoe a todos, um dia excelente e com a permissão dele nós nos encontramos aqui amanhã. Fica na paz. Antes de encerrar, eu estou aparecendo aqui para deixar alguns avisos importantes para cada um de vocês que tem acompanhado o devocional do Refrigério. Nós estamos aí em mais um mês, o mês de agosto, um mês muito especial e Deus tem algumas direções no meu coração para trazer aqui para vocês como aviso. E a primeira direção é a continuidade aí desse projeto da comunidade Vida Devocional. Vem estudar a palavra de Deus comigo no campo emocional. Nós estamos lá dentro do módulo 4, que é uma escola de cura da alma, e tem sido um tempo maravilhoso. Venha fazer parte dessa comunidade. Nós temos nos dedicado a crescer no campo emocional. Tem um link aí fixado nos comentários. E se inscreva, inclusive esse link te dá 50% de desconto no seu primeiro mês de aula. Tá, irmã, e quanto é essa mensalidade da comunidade? Menos de R$30 por mês. Você vai estar investindo na sua vida espiritual e investindo também em missões. Então clica aí, entra na comunidade. E você que já está na comunidade, tem um direcionamento no coração, um desejo de ser acompanhado de forma individual, de ser mentorado na área espiritual, com foco no campo emocional, e você deseja conversar comigo, ser direcionado na palavra, eu ainda tenho algumas vagas para mentoria individual, que a gente faz através de uma videochamada. A gente tem 4 encontros no mês, tá? É um combo mensal. Alguns irmãos decidem continuar e por isso eu tenho poucas vagas para esse mês de agosto. Então, se você deseja trabalhar de uma forma mais específica o campo de cura interior, cura da alma, se abrindo, conversando e sendo algo mais direcionado para a tua vida, você pode entrar em contato pelo WhatsApp DDD 849-8635-6643. Você vai receber lá todas as informações e também, claro, antes de você reservar o seu combo de mentoria, você vai saber se os horários disponíveis dá certo aí na tua disponibilidade, tá bom? Eu estou atendendo somente em 3 dias da semana, no período da tarde, tá bom? Então, se você deseja ter esse momento individual, entre em contato através do WhatsApp DDD 849-8635-6643. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e, por favor, se esse conteúdo de oração te edificou, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se o Senhor nos permitir, nós nos encontramos por aqui para orar. Fica na paz.